Silvia Henrique Carrasqueira se tornou minha parceira em música. Eu a conheci quando eu comecei a fazer shows pelo circuito de São Bernardo, Santo André, São Caetano, enfim, do ABC, particularmente em Santo André, na livraria Alfarrábio, da querida Dalila, nos espaços culturais da cidade, na Casa da Palavra, enfim, onde quer que houvesse música, estava lá a vó Silvia. Depois eu descobri que ela tinha poesias. Eu sabia que ela escrevia poesias, mas eu não sabia que ela preparou um livro, esse livro que se chama Saudade de Amar, e acabou que eu musiquei um poema chamado Eleito desse livro, um poema de 1948. Eu acho que vocês vão perceber como era avançado para a época as palavras da poeta Silvia. Fazer-te bem feliz por um instante, levá-la ao alto em horas de demência, gotas de água pingando em cadência do meu corpo quente palpitante. Quero fazer-te bem feliz por um instante, levá-la ao alto em horas de demência, gotas de água pingando em cadência do meu corpo quente palpitante. Quem virá beijar-me em louca ardência? Onde está ele, o desejado, o príncipe encantado? Onde está ele, o desejado, o príncipe encantado, o eleito amante? E nesse sonho eu já nem sei quem sou, tanto carinho contido em um beijo que nem cheguei a dar. E o sonho eu sempre vivi muito com isso, sempre, assim, desde pequenininha, assim. A gente ficava muito na casa da avó, essa coisa de dormir na avó e de passar o dia, a tarde na casa da avó. Mas acho que as minhas primeiras memórias são por volta de uns 4 anos, e era memória sempre fazendo arte, ou na cozinha, ou com tinta, ou com argila, massinha, era sempre fazendo arte. E ela sempre deixava participar, essa coisa de, vai sujar, tudo bem, suja, depois limpa. Acho que a memória é sempre essa. A gente ficava bastante junta, eu tinha muito esse costume de querer dormir na casa dela. E aí tinha isso, a minha avó era uma pessoa muito noturna, então ela ficava acordada até tarde. E quando dormia na avó, ficava acordada até tarde junto. E aí fazia tudo que ela fazia à noite, então ela ia pintar à noite. Ela dava tinta, dava papel, dava lápis e deixava pintar. É óbvio que ela era uma pessoa à frente do tempo dela, no sentido assim de que, né, enfim, pessoas na mesma idade dela não faziam coisas que ela fazia. Isso eu sabia desde pequeno, assim, porque, por exemplo, ela ia, enfim, hoje já não é uma coisa tão inusitada, assim, mas na época ela ia buscar a gente na escola dirigindo, e as pessoas de 70 anos de idade não costumavam mais dirigir. Então, de fato, assim, ela não era como as outras pessoas na mesma faixa etária dela. Isso certamente ela nunca foi. A coisa de estar à frente do tempo dela, eu acho que é simplesmente... E eu acho que nisso talvez eu tenha aprendido um pouco com ela. Ela era uma pessoa que, para falar português simplório, era uma pessoa que sempre fez o que dava na telha dela.
né, que nunca teve o menor pudor de fazer o que ela achava que queria, e eu acho que ela sempre foi uma pessoa sem barreiras nesse sentido, né? Nunca se deixou parar por nada. Uma pessoa muito fina, muito educada, mas sem papa na língua, vamos falar a verdade também. A dona Silvia era amada ou odiada. Não existia meio termo com ela, porque ela não se poupava e ela não lhe poupava. A verdade dela era a verdade pela qual ela vivia. Então ela não anularia nunca para agradar. Que ela era uma pessoa extremamente autoritária, mandona, brava mesmo, comigo principalmente, mais leve com o meu irmão, mas comigo sempre foi bem durona. Mas assim, eu lembro pouco também. Eu lembro assim mais isso numa fase assim pré-adolescência. Mas hoje eu consigo entender tudo isso. Eram fases difíceis, então assim, eu consigo compreender. Conheci a dona Silvia através da Silvinha, a filha dela, que a filha dela morava no prédio que eu moro. Ela teve os filhos, aí meus filhos brincavam com os filhos da Silvinha. Aí depois de um certo tempo, eu acho que o apartamento ficou meio pequeno, né? Aí a Silvinha trocou. A dona Silvia foi morar no prédio e a Silvinha foi morar na casa da dona Silvia. Aí a gente teve uma convivência muito boa. Ela chegou para mim e falou assim: Vera, vamos fazer um chá aqui à tarde para a gente se reunir, para todo mundo participar. Então nós começamos a fazer um chá lá no prédio. Uma vez por mês a gente reunia. E ela era a cabeça, né? Ela era tudo. Ela queria participar, ela queria... Então isso pra gente marcou muito. Ela fazia bolo, ela fazia pão, ela fazia rosquinha, sabe? Para levar para o chá, ela queria fazer quase tudo. Eu aprendi a pintar com ela. Se vocês vissem meus quadros, eu hoje olho para os meus quadros e falo, não foi... O meu genro fala, não foi você que fez. Porque é muito lindo. Eu conheci a dona Silvia aproximadamente nos anos de 89, 88, por aí. Eu me mudei próximo, né, onde ela morava, e abri um salão. De início era de manicure, depois eu me especializei, né, em cabeleireira, e ela ia todas as semanas no meu salão. Toda sexta-feira era ponto de encontro. Ponto de café, de bolo, de conversa boa. Ela era uma pessoa que a gente se sentia assim, não pequena diante dela, mas ela tinha uma sabedoria muito intensa. Desculpa. E depois passei a ver a dona Silvia com mais frequência, né? Mesmo em outros eventos, porque a dona Silvia era muito participativa, muito ativa. Ela estava nos eventos, ela estava nos espetáculos, ela estava nos lugares, né? E depois eu fui tendo a certeza, daquele primeiro contato nosso, da afetuosidade que é a dona Silvia. A dona Silvia sempre foi uma mulher contemporânea que pensava à frente. E a maneira como ela me recebia, né, vou falar pessoalmente, eu sempre me senti um neto abraçado. Sempre foi isso, assim. Na verdade, eu escrevi um livro contando as histórias de pessoas que moraram no Alto da Serra, né? Porque nós começamos o livro contando o princípio, então ainda do Alto da Serra. Ela é uma das filhas do Alto da Serra, né? Eu acho que é a parte mais engraçada do livro, com mais detalhes. Ela é muito detalhista e tinha muita história para contar, né? Ela era uma pessoa extremamente alegre e que viveu muito, intensamente, tudo. E encontrou um parceiro que foi, assim, muito importante na vida dela também, né? Foi uma pessoa que não senti em nenhum momento das nossas conversas que o seu João limitasse a Silvia, sabe? Eles sempre estavam juntos, iam para o baile juntos. Então ela contou muitas coisas, a gente riu muito juntas. Depois eu mandei para ela ler. Ela disse assim, nossa, eu não teria escrito tão bem quanto você escreveu. E a dona Silvia deve ter apontamentos com escrita recente, porque ela tinha uma dinâmica, mesmo com 98, 99 anos, ela estava presente na rede social. E ela falava muito da poesia, da escrita dela e também das outras coisas. Ela era uma pessoa arte.
ela fazia muito artesanato, ela fazia um patchwork assim, de babá mesmo, né? De ser reconhecida, a pintura dela, as artes plásticas, ela tinha envolvimento, ela foi fazer teatro quando ela foi fazer a faculdade da terceira idade. E ela não só fez o curso, ela participou de peça. Certa vez nós montamos um espetáculo e esse espetáculo ele se passava num asilo. Este asilo ele estava com um problema financeiro e ele iria fechar. E as senhoras resolvem fazer um espetáculo para levantar fundos para salvar o asilo. Primeiro, a questão do asilo foi um problema com a Silvia, porque ela falou assim que ela não queria falar sobre isso, né? Bom, por que não falar sobre isso? Tudo numa conversa. E quando ela foi fazer, ela fez uma cena maravilhosa, que ela, baseado no Cyrano de Bergerac, ela queria arrumar um namorado, só que ela era tímida. Então uma outra pessoa ia ensinando ela como ela paquerar. Ela escolhia alguém da plateia, geralmente um rapaz mais novo, e ela iria tentar cantar o cara, ganhar o cara. E era uma cena hilária, assim, a plateia vinha abaixo, porque ela não tinha, como eu disse, esse receio do que é que vão dizer, ou se vão dizer, ou que não. Ela se jogava, além de ser uma excelente atriz. Mas eu acho que a faceta da Silvia que mais encanta é o fato dela ser uma amante das artes. Uma pessoa que estava sempre em atividade e principalmente com as artes, né, que talvez fosse a nossa maior conversa, né, o nosso assunto sempre foi relacionado às artes, de uma pessoa que se coloca produtiva a partir das linguagens artísticas para se comunicar com o mundo. E eu sinto que a gente precisa aprender isso. Eu senti a Dona Silvia dessa maneira, né? Alguém que eu podia sentar com ela e aprender. E eu fui convidada para fazer uma conversa sobre Hilda no Teatro Garagem, da Pompeia. E era um lugar muito elegante, de uma atriz muito conhecida. E eu cheguei a comentar com a Dona Silvia uns dias antes, que eu estava muito insegura. Eu falei assim, nossa, eu vou falar para um pessoal que eu não tenho conhecimento, não sei o que vão me perguntar, não sei se eu vou estar apta, se eu vou estar adequada. E essa insegurança foi para a vestimenta também. Eu falei, o que eu vou vestir? É um lugar muito elegante, né? É um público selecionado, e como que eu vou nesse lugar? E ela ouviu, atenta, porque ela sempre foi uma pessoa de ouvir também. E assim, quando faltava acho que uma meia hora para eu sair de casa para ir para esse teatro, ela me apareceu com uma estola que ela tinha feito em tricô, com uma lã chiquérrima, e eu fui muito elegante. E aquilo me deu uma segurança, eu arrasei, foi tudo muito bom. Eu acho que foi a vez que eu fui com o Júlio lá, e nós olhamos pela janela, estava uma lua linda. E aí nós nos debruçamos na janela e ficamos observando a lua, assim, sabe? Foi como se eu estivesse com uma pessoa muito próxima a mim. Foi um momento muito mágico, sabe? Aquele momento, assim, da gente ficar observando a lua, aquela lua maravilhosa, assim. Aquele amor entre a gente. Eu acho que foi o momento mais marcante da nossa relação. E quando ela contava suas histórias, parecia que a gente viajava, né, no tempo com ela. Então ela sempre contava que ela sempre quis e sempre buscou ser o melhor do que tudo que ela fazia. E ela me ensinou muito com isso, da gente querer fazer sempre o melhor. As experiências da vida dela me deu muita força para continuar. Era uma mulher assim de muita coragem. Então essa coragem de vida que eu tenho hoje vem dela. Hoje nada eu tenho medo. Nada. Tudo que eu tiver que enfrentar eu vou, porque ela me ensinou demais isso. Isso foi uma coisa assim que eu recebi dela.
a humildade do meu pai e a coragem da minha mãe. Isso é 100%, eu tenho certeza, na vida. O livro da Silvia é muito interessante, porque o livro da Silvia, os poemas, eles começam na década de 30 e vão até 2001. Eu vou ler agora um poema que encerra o livro dela, que aí eu acho que eu falo um pouco dela através do poema. Quero correr contra o tempo, encontrar novos caminhos, celebrar a nova vida que está para chegar, olhar no espelho do mundo, ouvir o que diz o vento, limpar as marcas da idade. Depois voltar a sonhar com as luzes da cidade que tanto encantam o olhar. Andar pela verde campina, ver um lindo pôr do sol, admirar o entrar da noite que custa para chegar, ver a dança dos vagalumes, num voltear sensual, à procura da amante, repintam o horizonte com seu brilho faiscante. Ai, que saudade de amar, mas lembrei-me, meu tempo, que pena, está para acabar. Eu gosto também que vocês lembrem de mim assim, rindo, e quando eu morrer por lá de lá, eu quero que vocês tenham toda uma recordação muito bonita minha. Essa é a Silvia. Essa é aquela Silvia, menina levada de Paranapiacaba, mas que amou alucinadamente este povo, esta gente. Fazer-te bem feliz por um instante, levá-la ao alto em horas de demência, gotas de água pingando em cadência do meu corpo quente palpitante. Quero fazer-te bem feliz por um instante, levá-la ao alto em horas de demência, gotas de água pingando em cadência do meu corpo quente palpitante. Quem virá beijar-me em louca ardência? Onde está ele, o desejado, o príncipe encantado? Onde está ele, o desejado, o príncipe encantado, o eleito amante? E nesse sonho eu já nem sei quem sou, tanto carinho contido